Olá, meus alunos da Operação Pertencer, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui pelo nosso curso. Eu sou a professora Luana Ramos, estou professora de língua portuguesa e hoje te convido a vir resolver 10 questões de português aqui comigo, tá bom? Preparatórias para o seu concurso. Vamos lá que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Quero que você preste bastante atenção, tá bom? Pega teu material, se senta aí e me acompanha. Olha só, alguns alunos já resolveram, né, essas questões, elas foram disponibilizadas para os alunos do curso já, lá no grupo, eu acredito que foi dessa forma, e tem um link também lá no Instagram, convido vocês a conhecerem o Instagram lá do Operação Pertencer, tá bom? Tem muita coisa boa por lá, tá? A plataforma tá muito bonita, enfim, acompanhe. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês, e eu já inicio, gente, com o texto para as nossas questões. O título desse texto é O Inventário do Invisível. Eu vou deixar a tela só com o texto para ficar melhor a visualização para vocês. Olha só, diz assim: Viver não é um relatório, tá? É um susto que se prolonga. Olho para as mãos da minha mãe e vejo ali não apenas a pele gasta pelo tempo, mas um mapa de ausências e presenças que me fundaram. A família, esse nó cego que a gente aperta com medo de soltar e que às vezes sufoca para poder salvar, é a nossa primeira moldura. Nascemos dentro de um nome, cercado por talheres que já existiam e por esperanças que não nos pertencem. Vocês estão percebendo que é um texto bem metafórico, né? Mas o propósito, esse não vem no sobrenome. Ele é o que sobra quando o silêncio da casa grande se instala e sobra apenas a pergunta: o que eu fiz com o que fizeram de mim? Pesado. As pessoas passam umas pelas outras como frechas de luz em corredores escuros. Vemos o brilho, mas ignoramos a poeira que dança no meio. Gastamos os dias acumulando o que é palpável, enquanto o essencial escorre pela fenda do agora. Talvez o destino seja apenas o ato de aprender a olhar. Olhar para o café que esfria, para o filho que cresce em silêncio e para o próprio rosto que no espelho já não reconhece a criança que jurava nunca esquecer o caminho de casa. O sentido da vida não é um lugar onde se chega, mas a própria sola do sapato que se desgasta enquanto a gente insiste em caminhar, mesmo sem saber para onde o vento sopra as nossas raízes. Somos o que escolhemos carregar na mochila do invisível. É um texto bem, né, cara de concurso, e eu quero que você me acompanhe agora na nossa primeira questão, que já traz assim, ó. Deixa eu pegar aqui minha caneta. No texto O Inventário do Invisível, a autora utiliza a metáfora do nó cego para descrever a família. Vamos voltar lá. Ó. Em que momento ela fala do nó cego? Vou pegar aqui o marca-texto. Olha só, quando ela diz assim, a família, ó, ela traz aqui a família, esse nó cego, e não tá riscando não, é? Eita Jesus. Ah, foi, agora foi. Ó, esse nó cego que a gente aperta com medo de soltar. Olha só. Pronto, ela tá falando sobre esse trecho aqui, né? Então, ó, seguindo. Então, a autora utiliza a metáfora do nó cego para descrever a família. De acordo com a compreensão do primeiro parágrafo, essa expressão sugere que as relações familiares são. Então, a gente está trabalhando ó, só com o primeiro parágrafo. Então, lá, letra A. Essa expressão sugere que as relações familiares são vínculos frágeis, ó, vínculos frágeis que se desfazem facilmente diante das crises existenciais. Será que o texto está falando justamente sobre vínculos frágeis, gente? Era isso aqui que a gente conseguia enxergar quando ela fala de família aqui, ó. É um nó cego, ó. É um nó cego é aquele nó apertado, né? Então, de fragilidade não tem nada. Então, não são vínculos frágeis que se desfazem facilmente. Não é isso que o texto traz. O texto está falando justamente da força. Tá? O nó cego representa força, não fragilidade. Então, seguimos para a nossa letra B, que diz assim: que essa expressão sugere que as relações familiares são relações ambivalentes que envolvem simultaneamente proteção e uma sensação de aprisionamento. Professora, falava sobre aprisionamento. Olha lá, quando ele diz assim, ó, às vezes sufoca para poder salvar.
Então, o aprisionamento nesse sentido aqui é de sufocar no sentido de proteção, justamente, ó, simultaneamente envolvendo proteção e uma sensação de aprisionamento. Sufoca, mas sufoca para salvar. Opa, passei direto. Sufoca para salvar. Então, nós temos aqui, ó, o nosso gabarito, certo? A letra B, ó, é o nosso gabarito, relações ambivalentes que envolvem simultaneamente proteção e sensação de aprisionamento. Vamos ver por que é que não são as outras? Quando eu chego aqui na letra C, ele diz estruturas puramente biológicas, ou seja, que não envolve sentimento nenhum, né, de forma alguma, é só coisa biológica, é só o sangue, que não interferem na formação da identidade do indivíduo. Claro que não, claro que não. Ele mexe sim na nossa identidade, quando ele traz assim, ó, nascemos dentro de um nome, cercado por talheres que já existiam, ou seja, nossos pais, nossos avós já tinham uma vida, já tinham uma família, por esperanças, ó, que não nos pertencem. Mas o propósito, ó, esse não vem no sobrenome, é justamente o contrário, ó, não é apenas biológico. Ele é o que sobra quando o silêncio da casa grande se instala e sobra apenas a pergunta: o que eu fiz com o que fizeram de mim? Eu fui criado, mas eu desenvolvo, né, a minha própria personalidade. Então, aqui, quando ele diz que são estruturas puramente biológicas, eu já descaracterizo como resposta, né? Quando ele diz que não interfere na formação, interfere, mas depois eu vejo o que é que eu faço com aquilo ali, né? Então, letra D. Conexões superficiais. Nós já vemos puramente que o texto não é superficial, né? Conexões superficiais baseadas apenas na herança de bens materiais. Claro que não, né? Como os talheres que já existiam. Quando ele menciona os talheres, ele está falando de parte do cenário onde a gente nasceu. Quando ele diz cercado por talheres que já existiam, é porque já existia uma história, já existia um convívio ali antes da gente chegar. E não apenas sobre bens materiais. Então também não poderia ser a letra D. Quando eu chego na letra E, ele fala sobre barreiras, deixa eu ver aqui, barreiras intransponíveis que impedem definitivamente o indivíduo de buscar o seu próprio propósito. Gente, só quando ele diz assim, ó, o que eu fiz com o que fizeram de mim, ele não tá falando que ninguém está sendo impedido de buscar a própria história. É o que você vai fazer diante daquela criação que você teve, como você vai se desenvolver em cima disso. Então, aqui não impedem definitivamente o indivíduo de buscar o seu propósito. O propósito aqui é o que sobra, né, após o silêncio. Não é algo que é impossível de se conseguir. Tá bom? Então, o nosso gabarito aqui dessa questão de número 1, vocês já viram aí que é a letra B. E nós seguimos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Questão número 2. Analise a estrutura sintática do seguinte período. Viver não é um relatório, é um susto que se prolonga. Sobre a oração que se prolonga, é correto afirmar que se trata de uma, olha só, quando ele traz essa oração, ó, que, preste muita atenção quando o que aparecer na sua prova. Sempre as bancas gostam de trabalhar com o que, e eles vão estar em dois formatos normalmente. O que, ele pode ser uma conjunção integrante. Ele pode ser também um pronome relativo e pode ser outras coisinhas, mas normalmente, vamos colocar assim, 90% dos casos, ou vai ser uma conjunção integrante ou vai ser um pronome relativo. Como é que você vai diferenciar isso? Quando o que indicar um pronome relativo, ó, ele é relativo, ele refere-se a algo que já foi apresentado, algo que já estava ali no texto e alguém está retomando esse termo ali, certo? Então, ó, pronome relativo retoma algum termo que apareceu anteriormente no texto. Já a conjunção integrante é quando você puder retirar esse que da oração e trocar por isso, tá? Ó, normalmente por isso ou disso, certo? Então, esses aqui já vão te ajudar a acertar muitas questões. Mas vamos ver o que é que a banca trouxe aqui pra gente. Então, ele traz: letra A é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Opa, outra função para o quê? Que aparece também, mas não com muita frequência. Mas vamos lá. Quando é que eu tenho uma oração que é adjetiva e ela é restritiva? Quando eu trouxer uma característica sobre algo
Mas essa característica não está isolada entre vírgulas. Então, quando eu tenho justamente isso aqui no nosso exemplo, viver não é um relatório, é um susto que se prolonga. Esse que se prolonga caracteriza o susto. Ó, ele está caracterizando. E essa característica não está isolada entre vírgulas, que é o que diferencia a restritiva da explicativa. Então, aqui eu tenho, sim, uma oração que é subordinada, tá? Ela é adjetiva, restritiva e especifica a natureza da palavra susto. Exatamente. De cara, ó, nós já temos aqui a letra A. Se eu disser assim, ó, os pacientes. Ó, os pacientes que são fumantes, que são fumantes, correm maior risco de adquirir câncer, tal e tal. Veja só, os pacientes que são fumantes, eu restringi essa informação a esses pacientes, tá? Ó, eu restringi a eles. Esses pacientes, os pacientes que são fumantes, não são todos não, são os pacientes que são fumantes. Agora, quando eu digo os pacientes, ó, os pacientes, vírgula, que são fumantes, ó, que são fumantes. Aqui, ó, quando eu isolei, eu trouxe uma característica de explicação. Eu não restringi. Eu disse que os pacientes que são fumantes, ou seja, esses pacientes aí, ó, que são fumantes, tá certo? É bem parecida, né? A explicação é bem próxima, mas é para dizer o seguinte, que o que pode aparecer nas duas situações, mas o que você vai observar, se tem vírgula antes, ó, isolando um termo de explicação, a característica desses pacientes, esses pacientes que são fumantes, ó, por exemplo, os alunos que são disciplinados tiraram nota 10. Os alunos que são disciplinados tiraram nota 10. Eu posso restringir essa informação apenas de ter tirado nota 10 apenas aqueles alunos, ou caracterizar todos eles. Os alunos que são inteligentes, ó, todos eles são inteligentes, tá certo? Aí aqui eu tenho, ó, uma oração subordinada adjetiva restritiva que está especificando a natureza do substantivo susto. Então, gabarito aqui é a letra A. Vamos ver por que é que não são as outras. Deixa eu colocar a telinha para vocês visualizarem melhor. Deixar só a tela aqui. Pronto, vamos lá. Letra B traz assim, que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ó, completando o sentido do verbo ser. Gente, vê, é uma oração subordinada? É. Mas ela não é substantiva, nós acabamos de ver que ela é adjetiva, certo? Então, uma oração subordinada objetiva direta precisaria estar completando o sentido de um verbo transitivo direto. E eu não tenho aqui um verbo transitivo direto, precisando de um complemento. Ó, quando ele está aqui, viver não é um relatório, é um susto que se prolonga. Ele está dizendo aqui que tem aqui ó, o verbo ser. De fato, tem um verbo ser. Mas ele está pedindo para a gente analisar esse termo aqui, que se prolonga. E o trecho que se prolonga, que é o trecho que está sendo analisado, não está completando o sentido de um verbo transitivo direto. Portanto, eu não tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, descaracteriza a letra B. Quando, quando nós chegamos na letra C, ele diz que é uma oração coordenada sindética. Nós já vimos que ela não é coordenada, ela é subordinada. Ele diz que ela é sindética aditiva, acrescentando informação à oração anterior. Claro que não. Se ela fosse sindética aditiva, eu teria, por exemplo, ela trabalha e estuda. Veja, tanto se eu só dissesse que ela trabalha como se que ela só estuda, são orações independentes, aí caracterizaria como coordenada, mas não é o caso aqui. Aqui eu tenho uma subordinada, certo? Então, aqui é errado também a nossa letra C. Na letra D, ele diz assim: é uma oração subordinada a adjetiva explicativa. Aqui é a casca de banana, ó, adjetiva explicativa, porque você sabe que está trazendo a característica do susto, né? Ó, tá caracterizando o susto, mas ele não tá entre vírgula, não está entre vírgulas. Então aqui, ó, ele diz por estar separada por uma pontuação interna. Não, não está. É o contrário, ela é adjetiva restritiva, como nós vimos aqui.
tal, ela é restritiva. Então, também descaracteriza a letra D. Aí, quando eu chego na letra E, é uma oração subordinada adverbial consecutiva, indicando consequência de se viver. Claro que não. A consequência é quando você faz algo tanto que gera uma consequência. Gritou tanto que ficou rouco, por exemplo. Então, o tão que, o tanto que, indicaria, né? E aqui, deixa eu ver, ele traz adverbial consecutiva, indicando a consequência de se viver. Não é uma consequência, né? Ele aqui está apenas qualificando o nosso substantivo susto, que aparece aqui, tá bom? Então, gabarito, letra A. E nós seguimos para a nossa questão número 3. Vamos lá. No trecho, a família, esse nó cego que a gente aperta com medo de soltar e que às vezes sufoca para poder salvar, é a nossa primeira moldura. O termo esse exerce um papel fundamental, vamos lá, ó, que é esse nó cego. Então, ele exerce um papel fundamental na coesão textual. É correto afirmar que ele atua como um mecanismo de. Aí vamos ver aqui quais as opções que nós temos. Vamos lá. Quero que você preste atenção em uma coisa. No dia da sua prova, quando cair qualquer questão, que normalmente isso aqui cai bastante nas provas, cai qualquer questão falando sobre a questão da coesão, né, um mecanismo coesivo, um mecanismo de coesão, ele está falando sobre termos que retomam algo ou apresentam algo que será desenvolvido no decorrer do texto. E normalmente ela vai estar falando de quem? Da nossa famosa anáfora ou catáfora. Que eu digo que se você é concurseiro, você tem que dominar isso aqui. É muito simples, é muito simples. Um termo anafórico ou uma remissão anafórica, não precisa você memorizar esse nome aí, não. Precisa você saber apenas o que é uma anáfora. A anáfora é algo que se refere a algo que já apareceu no texto. E a catáfora é algo que se refere ao que vai ser apresentado posteriormente. Então, quando eu digo assim, é, Luana é a minha professora. Essa é a professora de português. Essa é professora da minha filha também. Então, quando eu trago aqui essa tá indicando quem? Luana. Essa também é professora lá na outra escola. Então, ó, essa é quem é Luana. Agora, quando eu digo, tudo que eu queria era isso. Aí, 2 pontos. Viajar para a praia, por exemplo. O que é isso? É algo que já foi apresentado ou algo que será? É algo que será. Então, é uma catáfora, certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui só a telinha. Ele traz aqui, nossa letra A diz assim. É uma coesão por catáfora. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Veja, eu acabei de falar o quê? Que a catáfora, ela refere-se ao quê? Ao que será apresentado. Mas veja, esse está se referindo a quem? A família. É a família que é esse nó cego. Então, não é uma coesão por catáfora. Ele diz que está antecipando uma informação que será apresentada apenas no final do parágrafo. Já vimos que não é, tá bom? Não cometa esse erro nas suas provas. Aí eu venho aqui na letra B. É uma coesão por substituição verbal. De jeito nenhum. O termo esse não está substituindo nenhum verbo, ele está se referindo a um nome, que é o nome família, é um substantivo família. Aí ele diz que evita a repetição do verbo apertar no decorrer da oração, só misturando as coisas na tua cabeça. Mas não, não é uma coesão por substituição também. Quando eu vou para a letra C, ele diz que é uma coesão referencial anafórica. Ó, esse an vem de antes. Foi apresentado anteriormente. E ele retoma o substantivo família, correto, para acrescentar-lhe uma nova caracterização. Muito bem, exatamente, perfeito, letra C. Na letra dele diz coesão sequencial adversativa. Olha só, estabelecendo uma oposição entre medo. Ele está querendo dizer aqui que tem uma conjunção adversativa, que é o famoso mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Não é o que acontece aqui. Esse não é conjunção. Ele diz que estabelece uma oposição entre o medo de saltar e o ato de salvar de jeito nenhum. Não vá nessa. Letra E é uma coesão por elipse, omitindo o sujeito da oração para tornar a leitura mais fluida e dinâmica. De jeito nenhum. Professora, o que é uma elipse? Ó, vamos lá. Elipse, gente, esse termo aqui que parece uma coisa do outro mundo, ele apenas indica que houve uma omissão intencional de um termo da oração. Então, se eu dissesse assim, na aula, 20 alunos. Eu tô querendo dizer o quê? Que na aula
tem 20 alunos, que na aula há 20 alunos, que se tiver, o meu texto estiver falando do passado, na aula tiveram 20 alunos. Se eu disser assim, Luana, quantos alunos vieram na aula de ontem? Na aula, 20, vieram 20 alunos. Na aula, o quê? Na aula tiveram 20 alunos, vieram 20 alunos. Então, se eu estou trazendo uma referência a algo e você entende pelo contexto, mas não precisou que a palavra aparecesse, eu evitei ali uma repetição, eu trouxe ali sei lá, conveniência na frase, foi uma elipse, tá bom? E tem um segmento da elipse que a gente chama também de zeugma. A zeugma é uma extensão. Na elipse, a palavra não aparece em nenhum momento. Se eu disser assim, na mesa, um belo bolo de chocolate. Na mesa tem, na mesa há, né? Mas já na zeugma, eu digo assim, eu tenho uma caneta preta, ela uma azul. Ó, veja, o verbo ter apareceu no primeiro momento, mas foi omitido no segundo. Então, eu tenho uma caneta preta, ela tem uma caneta azul, mas o tem não apareceu. Seria zeugma, que é um tipo de elipse também, tá? Então, não, eu não tenho uma coesão por elipse ali. O nosso gabarito aqui é a letra C. E nós seguimos para a nossa próxima questão. Vamos lá, deixa eu colocar só a telinha. Vamos para a questão número 4, que diz assim: no segundo parágrafo, no trecho, gastamos os dias acumulando o que é palpável, enquanto o essencial escorre pela fenda do agora. O conectivo enquanto, ó, que ele apresenta aqui, enquanto estabelece uma relação de coesão sequencial com valor de. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, letra A, um valor de concessão. Vamos por parte. Primeiro, eu quero que você relembre aqui comigo o que seria, ó, quando ele traz aqui, estabelece uma relação de coesão sequencial. O que é, professora, então, uma coesão sequencial? A coesão sequencial, para você entender melhor, ela indica o quê? O nome já diz, né? Uma sequência de encadeamento de ideias. E isso vai acontecer com conectivos como conjunções, preposições, advérbios, indicando o tempo de alguma coisa, o modo de fazer alguma coisa, tá certo? Então, essa sequência ela é amarrada por alguns termos, e esses termos são chamados de coesão sequencial, que trazem uma ideia de sequência. Então, vamos lá, voltando para a nossa questão, aí ele traz aqui na letra A, esse enquanto indica uma concessão. Olha só, um conectivo que é concessivo, ele dá a ideia de contraste. Ele dá a ideia de contraste. Então, se eu disser assim, ainda que eu não tenha estudado tanto, tirei a melhor nota do simulado. Ó, esse ainda que indica uma concessão, por quê? Espera-se que quem não estudou tanto não tirou nota boa, mas ele indicou o contraste, que ainda que não tenha estudado tanto, tirou a melhor nota do simulado. Esse ainda que é concessivo, mas enquanto não é concessivo, então não pode ser a nossa letra A. Vou voltar aqui só para a tela. Então, ó, eu já descaracterizo aqui a nossa letra A, não indica uma concessão. Na letra B, ele diz que indica simultaneidade ou proporção, podendo também assumir um valor de contraste entre duas situações que ocorrem ao mesmo tempo. Olha a quantidade de informações que foi trazida aqui. Veja, quando é algo simultâneo é porque está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então ele diz o que no texto? Que a gente gasta os dias acumulando o que é palpável. E enquanto o essencial escorre pela fenda do agora, ou seja, ao mesmo tempo em que o essencial escorre pela fenda do agora. Então, ele diz que é simultaneidade ou proporção? Sim, na proporção em que uma coisa acontece, também está acontecendo outra. Perfeito. Podendo também assumir um valor de contraste entre duas situações que ocorrem ao mesmo tempo. Enquanto a gente acumula uma coisa, a gente perde outra. Então, aqui sim, nosso gabarito é a letra B. Certíssimo. Aí eu venho aqui na letra C, ó. Letra C está dizendo que enquanto indica uma causa, mas não, ó, nós já vimos que enquanto indica o tempo, tá? Enquanto eu estudava, eles dormiam. Pronto, tem aquele ditado dos concurseiros, né? Estuda enquanto eles dormem, né? Ao mesmo tempo em que eles dormem, no momento em que eles dormem, indica tempo, então não é causa, não indica uma conclusão e também não indica uma finalidade. A finalidade era fazer algo para obter um determinado fim, né? Estudo para passar, estudo com o intuito de passar, né? A conclusão logo, né? Fiz tal coisa, logo vou comemorar, tá certo? Então aqui nós já vimos que indica, ó,
tempo. Se falou de tempo, ó, se é simultâneo, está acontecendo ao mesmo tempo. Ele poderia colocar aqui concomitantemente também, viu? Que indicaria tempo também. Então, ó, simultaneidade ou proporção, também assumindo o valor de contraste entre duas situações. Questão muito boa. Vamos seguir para a nossa questão número 5. Considere o trecho. E, para o próprio rosto que no espelho já não reconhece a criança, se substituíssemos o termo a criança pelo pronome oblíquo correspondente, mantendo-se o advérbio não, a redação correta quanto à colocação pronominal seria, vamos lá, ó, já não reconhece, ó, a criança, então vamos trocar essa criança pelo pronome oblíquo. Quem é o pronome oblíquo, professora? Me, ti, si, lhe, ou, a, nos, vos, enfim, tá? Vamos lá. Seria, já não reconhece-a, já não a reconhece, já não lhe reconhece, já não se reconhece ou já não reconhece-lhe. Aqui derruba muita gente esse tipo de questão. É uma questão pequena, mas com uma carga imensa de conteúdo, porque esse assunto que envolve pronomes, ele é muito extenso, mas você precisa se atentar a alguns detalhes. Vamos lá, deixa eu primeiro te explicar uma coisa. Quando você se refere ao lhe, esse lhe vem após um verbo transitivo indireto, tá? Ó, lhe, vou botar até aqui, ó. Lhe vem após, ó, verbo transitivo indireto. Então, lhe é um objeto indireto. O a é após objeto direto, após verbo transitivo direto, na verdade. Ele é um objeto direto. Isso aqui já ajuda muito. Aí eu venho aqui, já não reconhece. Presta sempre atenção no verbo que vem antes. Quem não reconhece, ó, não reconhece quem, ou não reconhece a quem. O que é que você diria aqui? Vamos lá, vamos com calma. Presta bem atenção. Pronto, então você já deu para pegar, né? Se eu digo, fulano, eu não reconheço, ele não vai dizer, não reconhece a quem? Não vai, né? Ele vai dizer, não reconhece quem? Ou não reconhece o quê? Então, aqui, ó, eu já tenho o verbo transitivo direto. Eu já vou eliminar, então, as alternativas. Cadê meu ponteirinho aqui? Pronto, ó, vou eliminar as alternativas e colocar o lhe, porque reconhece é verbo transitivo direto. Então, ó, eu tiro aqui a letra C, que é lhe, reconhece, tiro aqui a letra E, que é reconhece-lhe. Aí vem outro assunto. Quando eu disse que tá cheio de assuntos aqui na mesma questão, é por isso. O que é que vai acontecer aqui? Vamos trabalhar com a colocação pronominal. Próclise, ênclise e mesóclise, que é a posição do pronome antes do verbo, que eu vou chamar de próclise, depois do verbo, que eu chamo de ênclise, e no meio do verbo, que eu chamo de mesóclise. Ó, antes, depois do verbo ou no meio do verbo, certo? Então, aqui, o que é que vai acontecer? Eu preciso me atentar às regras de colocação pronominal. E ele até enfatiza para a gente. Mantendo-se o advérbio não. A palavra não é uma palavra atrativa de próclise. Então, o pronome deve vir para antes do verbo. Então, quando eu tenho letra A, já não reconhece-a, ó, já não pode ser ela, porque o pronome está depois do verbo. Letra B, já não a reconhece. O pronome veio para antes do verbo. Então, o pronome correto é a e ele veio para antes do verbo, sendo esse o nosso gabarito. Na letra dele diz, já não se reconhece. Eu nem lembrei de excluir o se. Aqui, esse se nem se encaixa aqui, tá bom? Então, o gabarito aqui, letra B. Ficaria aqui, já não a reconhece, certinho? Seguimos para a nossa próxima questão. Questão número 6. No que se refere à concordância nominal, também rainha de questões de concurso, meu Deus, sempre tá lá. Mas é um assunto bom de estudar. Então, no que se refere à concordância nominal, analise as adaptações feitas abaixo com base em termos do texto. Assinale a alternativa que apresenta erro de acordo com a norma padrão. Aí eu tenho aqui, letra A, estavam gasta a pele e a esperança daquela família. O que é que tem aqui nessa questão que eu posso considerar como erro? Tem algum erro aqui? Olha aqui a questão que é que a gente encontra o que está errado. E veja, eu tenho aqui, ó, estavam gasta a pele e
a esperança daquela família. Seria, ó, estavam gastas, porque são duas palavras que estão no feminino. Então, o certo seria estavam gastas a pele e a esperança daquela família. Poderia também estar correto se eu dissesse que estava gasta a pele. Por quê? Porque está concordando com o mais próximo. E a esperança. Mas se já que botou no plural, concorde com os dois no plural, colocando da forma certa. Então, se ela está errada, é o nosso gabarito, porque estamos procurando o erro. Então, aqui, ó, errada a letra A. Na letra B, ele diz: é necessário paciência para aprender a olhar o invisível. Certinho, é necessário paciência. Professora, por que que não é necessária não é necessária a paciência? Só poderia ser necessária se fosse é necessária a paciência. Mas como esse a não apareceu, o termo necessário, proibido, bom, eles vão ficar no masculino. Professora, ainda não entendi. Vamos lá. Quando eu digo a vocês, ó, a cerveja, a cerveja é boa ou a cerveja é bom? O que é que você vai dizer? Que a cerveja é boa, certo? Mas se não tiver o a, você vai dizer que cerveja é bom, não é isso? Por quê? Porque esse a indica que a palavra está no feminino. Mesmo sabendo que cerveja é um substantivo feminino, se o a não aparece, o termo bom e boa vão entrar em conflito aqui. Então, se a não está aparecendo, cerveja é bom. Se a aparece, a cerveja é boa. Certo? A mesma coisa acontece com necessário. Se eu disser assim, é necessário paciência, tá correto, ó. É necessário paciência. Agora, se eu dissesse é necessário a paciência, estaria errado. Por quê? Porque o a apareceu aqui dizendo que paciência é feminina. Então, aqui, ó, seria é necessária. Se fosse proibido, é proibido a entrada de crianças, ó. Proibido. É proibido a entrada, tá errado. Por quê? Porque, ó, a entrada tá aqui com o a aparecendo. Se for identificado aqui, ó, pelo a, pelo determinante, tem que ficar, ó, é proibida. É proibida a entrada. Se não tem o a, é proibido entrada, certo? Então aqui é necessário paciência, tá correto, mas eu queria errado, então não pode ser ela. Na B, ou na C, o silêncio e a casa grande pareciam tranquilos, ó. Tanto o silêncio quanto a casa pareciam tranquilos, tá correto, porque um tá no feminino e outro tá no masculino, então aqui, ó, pareciam tranquilos naquele momento, o masculino prevalece, né? Na letra D, seguem anexos aos relatórios os mapas de ausências citados. Ó, os mapas de ausências citados, corretíssimo também. Seguem anexos, né, aos relatórios. O que é que está anexo? Tanto os mapas estão anexos quanto os relatórios, né? Na letra E, no espelho, o rosto e a alma da criança pareciam meio cansados. Correto também. O que é que estão meio cansados? Eu não vou dizer meia, né? Então, aqui, o rosto e a alma da criança pareciam meio cansados. Meio significa um pouco. Então, gabarito aqui, letra A, a única errada. Seguimos para a questão de número 7. Vamos lá. No trecho, e para o próprio rosto que no espelho já não reconhece a criança, se substituíssemos o verbo reconhece por assemelha-se, o uso da crase passaria a ser obrigatório para manter a correção gramatical. Assinale a opção que justifica corretamente esse fenômeno. Professora, primeiro explica o que é que está dizendo esse enunciado aí. Vamos lá. Ó, a gente precisa primeiro fragmentar. Vamos fragmentar aqui para a gente entender melhor. Gente, vê só. Para esse tipo de questão que envolve crase, quando ele pede assim a substituição de um verbo por outro, você vai ter que olhar. O verbo que tinha ali era um verbo transitivo direto? Era um verbo transitivo indireto? E o verbo que ele está querendo que eu substitua vai ser um verbo transitivo direto ou indireto? Por quê? Porque se ele for verbo transitivo direto, ele não vai exigir preposição. Então não tem como existir crase, porque a crase vai ser a junção da preposição com o artigo. Mas se for um verbo transitivo indireto, ele vai trazer o que? A exigência de uma preposição a, né? Então, se eu tiver a exigência de uma preposição a palavra seguinte não é uma palavra feminina, então vai ter preposição, vai ter artigo, vai nascer a crase. Então, vamos lá, ó, volta para a questão. Olha o que ela diz aqui pra gente. Ó, para o próprio rosto que no espelho já não reconhece a criança. Se eu trocar aqui, reconhece. Olha só, vou botar só a tela aqui para você. Se eu troco aqui, reconhece, por a palavra assemelha-se, não, ó, assemelha-se. Quem se assemelha, assemelha-se
algo, e esse algo é a criança. Então, ó, A mais A é igual, ó, a com crase. Então, ele diz pra gente que se substituíssemos o verbo reconhece por assemelha-se, o uso da crase passaria a ser obrigatório, exatamente, para manter a correção gramatical. Assinale a opção que justifica corretamente esse fenômeno. Vamos lá, letra A. O verbo assemelhar-se é transitivo? Direto? Não. Por quê? Porque quem se assemelha a algo, a alguém. Então, ele é verbo transitivo indireto e não direto. Quando eu vou para a letra B, a crase ocorre devido à presença de uma locução adverbial feminina de tempo implícita na frase. Professora, como assim uma locução adverbial feminina implícita? Ele está querendo dizer que é aqui, ó, à noite, ó, à tarde. Claro que não é isso, tá? Não é isso. Então, segue, pula para a letra C. O verbo assemelhar-se rege a preposição a, como nós vimos aqui, ó. Rege a preposição a, que se funde com o artigo definido feminino a, aqui, ó, que acompanha o substantivo criança. Exatamente, simples, simples, uma questão linda, maravilhosa, né? Bem simples, bem direta. Você entendendo como funciona a teoria, você não quebra a cabeça com esse tipo de questão. Então, gabarito letra C. Quando eu vou na letra D, ele diz que o uso da crase é facultativo. De jeito nenhum. Quais são as situações em que o uso da crase é facultativo? Diante de nome próprio feminino, tá? Nome de mulher, vou colocar aqui. Diante da palavra até, se eu disser, vou te levar até a porta, e diante de pronome possessivo feminino, como minha, sua, nossa, enfim. Então, não poderia ser letra D. Na letra E, ele diz que a crase deve ser utilizada sempre que houver um pronome relativo que, antecedendo um verbo de ligação. É uma extrema generalização que está sendo dita aqui, tá certo? A crase não deve ser utilizada sempre que houver um pronome relativo que. Se fosse assim, muitas coisas seriam escritas de forma diferente, tá bom? A gente não pode generalizar. A gente tem até que desconfiar quando aparecer sempre, quando disser nunca. Se não for realmente o que está dito na regra, você não pode cair nesse tipo de pegadinha. E não existe, né, nenhuma regra que prenda, né, o uso da crase antes do quê? No que nós temos de regra do uso da crase são os casos obrigatórios, os casos proibidos, os casos optativos, crase diante de terra, crase diante de casa, né? Então, aqui é questãozinha de atenção. Mas você viu aqui que a letra C estava totalmente corretinha, então não tinha nem por que quebrar a cabeça com a letra E. Aí nós seguimos para a nossa questão número 8. Vamos lá. Que diz assim: o texto, o inventário do invisível, apresenta uma forte carga reflexiva e subjetiva, características marcantes do gênero crônica. Quanto à sua tipologia predominante, é correto afirmar que o texto é, então aqui ó, é de tipologia textual, facinho, tranquilo também. Vamos ver aqui quais as opções que nós temos para marcar. Deixa eu colocar aqui a telinha só para vocês. Prontinho. Aí ele traz aqui a letra A. É um texto estritamente narrativo, pois foca na progressão temporal de fatos vividos pelos personagens Pedro e Fernanda. Será que foi isso que a gente viu aqui? Embora, gente, tenha ali alguns verbos, eh, porque quando a gente fala do texto narrativo, a gente está falando de um texto que tem a predominância em verbos, né? Ele narra ações. Embora tenham verbos aparecendo ali, ele não está trazendo característica de um texto narrativo. Tipo, no início aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. E tem um início, tem um desenvolvimento, um clímax, um desfecho. Não é isso. Ele está trazendo para a gente ali reflexões e extremamente metafóricas, né? Então, letra A está totalmente fora de cogitação. Não é um texto estritamente narrativo. Tira daqui. Vamos lá. Letra B, ele diz que é um texto injuntivo, uma vez que o autor emite ordens diretas ao leitor sobre como deve organizar a sua mochila do invisível. Você sabe muito bem que aqui nós não recebemos ordem, né, nesse texto. Um texto que traga uma característica injuntiva é um texto instrucional, é um texto que vai trazer ali os verbos no modo imperativo, como, por exemplo, um manual de instruções, uma receita médica, né? Quando o médico diz tomar tal medicação de 3 em 3 horas, 2,5 ml. Então, você deve fazer aquilo ali daquela forma, você deve obedecer um comando, né? Uma receita culinária, um edital de um concurso, o edital deve ser seguido, né? À
risca. Ali também não é o caso que aparece nesse texto. Então, ele não está dando ordem nenhuma na gente. Quando ele vem na letra C, ele diz que é um texto dissertativo expositivo. Olha só, apresentando dados estatísticos e científicos sobre o envelhecimento das mãos e o crescimento dos filhos. Gente, claro que não, só se você realmente não souber interpretar um texto mesmo, para você dizer que esse texto aqui tinha essas características. Aí eu venho na letra D. É um texto dissertativo reflexivo, pois, ó, deixa eu deixar só a tela, pois organiza ideias e abstrações em torno de um tema, que é a questão do propósito e família, predominando a subjetividade e a análise de conceitos. Professor, o que é subjetividade? Esse é o ponto de vista. É o ponto de vista do sujeito, né, de quem está lendo. Então, sim, ele nos traz reflexão. Ele organiza ideias e abstrações em torno de um tema, que o tema é o quê? Família. E é subjetivo porque é a opinião dele. Você concorda se você quiser, você pode não concordar, né, indicando aqui vários conceitos e ele vai trazendo metáforas através daquilo ali. Então, aqui, ó, nós temos, com certeza, como gabarito, nossa letra D, tá certo? Ele disserta sobre o que? A condição humana, a família, o tempo, tudo isso aqui. Então, gabarito, ó, letra D, deixa eu marcar aqui bonitinho para vocês. Ó, gabarito letra D. Na letra E, ele diz que é descritivo técnico, com o objetivo de catalogar detalhadamente os tipos de talheres e móveis encontrados. Não, gente, não, né? Não vamos nem perder tempo aqui com essa alternativa. Gabarito aqui é a letra D. E nós seguimos para a próxima questão. Vamos lá. Questão agora de número 9. Analise as duas ocorrências da palavra se destacadas nos seguintes recortes do texto. Eu tenho recorte 1. O sentido da vida não é um lugar onde se chega. E recorte 2. Mas a própria sola do sapato que se gasta. Sob a ótica da sintaxe de nível avançado e da voz verbal, assinale a alternativa que classifica respectiva e corretamente a função morfossintática da partícula se em ambos os recortes, né? Então, aqui, ó, onde se chega e um sapato que se gasta. Um tópico que eu tinha dito para vocês que era para ficarem bem atentos era com o que, mas tanto o que quanto o se, que são irmãozinhos aqui, ó, eles são bem perigosos nos concursos. Então vamos lá, vamos ver quais as opções que a gente tem aqui nessa questão. Olha só o tamanho dela, por isso ficou em duas lâminas, né? Letra A. Em 1 e 2, atua como pronome reflexivo, indicando que o sujeito pratica e sofre a ação verbal simultaneamente. Será que é isso aqui que eu vou ter? Observa o seguinte: quando eu tenho uma ação que indica reflexão, eu vou ter aqui, ó, voz ativa e passiva ao mesmo tempo. Quando eu digo Maria cortou-se com a lâmina, ó, Maria realiza a ação de cortar e Maria sofre a ação ao mesmo tempo. Ela que é cortada, ela corta e ela que é cortada, ela realiza e sofre a ação ao mesmo tempo. Eu tenho um pronome reflexivo. Quando eu digo que o marinheiro machucou-se com a corda, ele realizou a ação e ele sofreu ao mesmo tempo. Eu tenho o quê? Uma ação reflexiva. Então, vê só o que ela coloca aqui, ó. Atua em 1 e 2, atua como pronome reflexivo. Aí, ó, eu tenho aqui, veja as opções. Ele traz onde se chega. Eu tenho aqui um pronome reflexivo. O sapato que se gasta. Eu tenho aqui um pronome reflexivo. Não, nós não temos, tá certo? Nós não temos aqui um pronome reflexivo. O que acontece aqui é que o uso, né, do sapato, da sola, né, a sola ela não se gasta por si mesma, né, o lugar não chega a si mesmo. Então, eu não tenho uma relação de reflexidade, tá certo? De reflexividade, na verdade. Então, ó, não pode ser a nossa letra A. A gente tira a letra A dessa história aqui. Vamos lá, tira a letra A. Não é uma relação simultânea, eles não indicam reflexão. Aí eu venho na letra B. Em um, é pronome apassivador, formando a voz passiva sintética. Em 2, é índice de indeterminação do sujeito, pois acompanha o verbo transitivo indireto. Gente, vê só. Também aqui não rola. O que é que acontece? Aqui a classificação ela está invertida e a justificativa de cada um está errada, né? O verbo chegar, no primeiro recorte, é intransitivo.
Ele é intransitivo. Quem chega, chega a algum lugar. Se eu disser que Maria chegou, José chegou, é intransitivo. Então, não admite aqui, ó, uma voz passiva, tá certo? Então, aqui não é em um, que é aqui, ó, quando ele diz, é um lugar onde se chega. Eu não tenho um pronome apassivador. Então, ó, tira a letra B dessa história também. Vou para a letra C. Em um, aí tá dizendo aqui, ó, no um, onde se chega, funciona como um índice de indeterminação do sujeito. Aqui, o que seria um índice de indeterminação do sujeito? É quando eu não sei quem esse sujeito é. Alguém realizou a ação, mas eu não sei quem é esse alguém. Então, aqui, ó, chegar, ele é intransitivo. E o verbo intransitivo mais a partícula se indica o quê? Um índice de indeterminação do sujeito, certo? Então, aqui, ó, não se sabe quem chega. Alguém chegou, mas não sei quem foi. E no recorte 2 ele diz que gastar é transitivo direto. Quem gasta, gasta algo. É verbo transitivo direto, mas é a partícula si, que é partícula apassivadora. Então, aqui, a própria sola do sapato é que é gasta, tá bom? Então, coloca isso na cabeça. Quando você tiver aqui o índice de indeterminação do sujeito, né? Que é a partícula si, é porque eu tenho um verbo intransitivo, mas a partícula si. Se eu tiver também aqui o verbo transitivo direto, mas se, eu tenho partícula apassivadora, tá certo? Então, correto. Em um, ó, eu tenho índice de indeterminação do sujeito, certo? Ó, índice de indeterminação do sujeito. Aqui, ó, onde se chega, ó, índice de indeterminação do sujeito. Na B, aqui, no 2, né? Na verdade, no 2, eu tenho aqui, ó, partícula apassivadora, certinho? Então, gabarito, letra C. Na letra dele diz que trata-se de uma conjunção. O se não é conjunção, eu nem me estresso com essa, né? Subordinativa condicional deslocada. Como se eu dissesse assim, ó, se você for, eu vou. Mas o se ali não é esse tipo de conjunção, tá certo? Por isso que é uma questão morfossintática. Na morfologia eu tenho essa palavra em que sentido? Na análise sintática eu tenho em qual sentido? Então também não é letra D. Quando eu venho para a letra E, ele diz que em ambos os casos classifica-se como partícula expletiva ou de realce, podendo ser retirada da oração sem causar prejuízo sintático. E não, gente, eu não tenho uma partícula expletiva, não, tá certo? Se eu tirasse ali o se, alteraria completamente, né, a estrutura sintática de ambas as orações. Ia gerar um erro gramatical. A gente vê que a frase não iria nem fluir, tá certo? Então, aqui também não pode ser a nossa letra E, sendo nosso gabarito aqui, letra C. E nós vamos para a nossa questão número 10, nossa última questão desse bloco, tá certo? Que diz assim: analise o trecho do texto. Já não reconhece a criança que jurava nunca esquecer o caminho de casa. A respeito da regência do verbo esquecer, a gramática normativa estabelece que ele pode ser transitivo direto, quando não é pronominal. Por exemplo, tiver ali um pronome, ele vai ser diferente, né? Ou transitivo indireto, quando é pronominal. Assinale a alternativa que reescreve o trecho de forma correta, mantendo o sentido original, mas alterando a estrutura para a forma pronominal do verbo, em estrita obediência às regras de regência e de colocação pronominal. Professora, eu não entendi muito bem o que é que ele quer dizer aqui. Vamos lá. O verbo esquecer e o verbo lembrar, ó, são verbos que, dependendo da situação em que eles aparecem, se tiver pronome antes, se ele for pronominal, ele pode ser transitivo indireto. Se não tiver um pronome ali, ele vai ser transitivo direto. Então, aqui, ó, se eu dissesse, já não reconhece a criança que jurava nunca esquecer, aí, ó, observe que aqui ele tá como verbo transitivo direto. Por quê? Porque quem esquece, esquece o quê? Esquece quem? Nesse caso, esquece o caminho de casa. Mas se eu tivesse ali, ó, esquece do caminho de casa, né? Aí se tivesse ali, ó, esquece do caminho de casa, esquece de quê? Esquece de quem? Aí ali eu teria um verbo transitivo indireto. Então ele quer que a gente assinale a alternativa que reescreve o trecho de forma correta, mantendo o sentido original. Aí vamos lá. Eu tenho aqui, letra A. Já não reconhece a criança que jurava nunca se esquecer o caminho de casa? Ó, nunca se esquecer o caminho, estaria correta ou estaria errada? Estaria errada, né? Ao utilizar o pronome se, que torna o verbo que pronominal, né? Se trouxe ali o pronome, a regência passa a exigir o quê? A preposição de. Esquecer-se de algo, esquecer-se de alguém, né? Então a alternativa omitiu a preposição antes de o caminho, tá certo? Então aqui não pode ser a nossa letra A, tira a letra A da história.
Quando eu venho na letra B, já não reconhece a criança que jurava nunca esquecer-se o caminho de casa, ó, mesma coisa, tá errado também. Tem 2 erros aqui, a falta da preposição de, né, por conta da regência verbal, e o uso da ênclise, né, esquecer-se, após o verbo de negação nunca. Lembra que a palavra negativa, ela atrai o pronome para antes, então eu já sei que tá errado aqui quando aparecer o pronome depois, se tiver uma palavra negativa antes desse verbo. Aí eu venho na nossa letra C, tira a letra B daqui. Aí eu venho na nossa letra C, que diz assim: já não reconhece a criança que jurava nunca esquecer do caminho de casa. Olha só, ocorre também um erro. O verbo não está pronominal, né? Faltou o pronome se. Portanto, não pode ser acompanhado da preposição de, certo? Ou se diz esquecer o caminho, ou se esquecer do caminho. Quando eu venho na nossa letra D, elimina aqui a letra C da história, aí eu venho na letra D, ele diz: já não reconhece a criança que jurava nunca esquecer-lhe. Lembra que a palavra negativa também atrai o pronome para antes do verbo. Aí ele diz: nunca esquecer-lhe o caminho de casa. Não, a gente já vê que isso aqui está totalmente errado, né? O pronome oblíquo lhe, ele não atua como parte integrante do verbo nesse caso, nessa situação aqui. E a estrutura cria um erro sintático, né, de regência para o verbo esquecer. Por eliminação, nós chegamos na nossa letra E. Olha como a letra E apresenta a situação. Já não reconhece a criança que jurava nunca se esquecer do caminho. Corretíssimo. Gabarito aqui, ó, letra E, tá bom? Ele diz aqui, ó, a reescrita ela tem todas as exigências da norma culta, quase não sai. E o advérbio nunca, como eu tinha dito, ele atrai, é uma palavra negativa, ela atrai o pronome para antes do verbo, tá bom? Então aqui tá tudo certinho. Como eu tinha dito a você, ela, quando ele ficar pronominal, você vai ver até a fluência ser diferente, ok? Então, gabarito aqui, letra E, e nós encerramos esse bloco de resolução de questões. Espero, né, que tenha te ajudado, espero que essas questões tenham te ajudado a compreender melhor um pouco do assunto, porque quando a gente já tem uma base de teoria, o ideal é questão, não tem para onde correr, né? Onde você vai se aperfeiçoar, você vai tirar suas dúvidas, suas inseguranças, e tem assunto sim que é um pouco mais complexo e é necessário, na sua prova você vai ter questões de nível médio, difícil, não vão ter só questões fáceis, e o importante é isso, como a gente fez aqui, é alternar os conteúdos, tinha questão de crase, tinha questão de pronome, tinha questão de interpretação textual e várias outras. Então, eu te espero, né, na nossa próxima aula, espero que tenha dado tudo certo, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!